Olá, minha gente. Eu escolhi um texto de Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, para a gente ler. E eu vou ler o texto todo e nós vamos fazer alguns comentários sobre ele. É o capítulo 32, que se chama A Mestra Divina. E quando a gente pensa na Mestra Divina, já imagina aquela figura de luz, né, descendo para nos acolher, para nos colocar no colo, para nos consolar dos nossos sofrimentos na Terra. Mas eu já vou contar o que tem lá no final, que Emmanuel vai nos dizer que a Mestra Divina, ele tem quase lá no finzinho do texto, ele vai falar assim, olha, que a Mestra Divina é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Então, essa mestra divina não é exatamente um anjo de bondade, não, mas com certeza é alguma coisa de muito positiva do ponto de vista da nossa evolução. E Emmanuel, nesses capítulos, ele sempre começa com uma citação da Bíblia, né? E aqui, no caso, ele vai falar um trechinho da carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 14, que é: estai, pois, firmes. É aquele texto em que Paulo vai falar, olha, veste a armadura e a carapaça de Deus e enfrenta, mantém aí. Então, pode ser uma mensagem para a gente também nesse momento. Aguenta firme aí, vai com fé e aguenta firme. Então, eu vou ler o texto. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos, Senhor, a mestra divina que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Olha, parece que ele está falando assim, realmente de um anjo, né? De uma criatura celeste. Mas ele continua. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Então, nos devolve os golpes com que nós dilaceramos a vida. Então, não é à toa, né, gente? Aqui, modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Olha aí a lei da ação e reação. Agora, reúne laços do mesmo sangue, ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio para que se reconciliem por intermédios de prementes obrigações. Aquela criatura difícil da nossa família, né? Segundo os ditames da natureza. Depois, constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente, quanto se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Não é castigo, não, minha gente. É a fim de que a pessoa retorne ao caminho para Deus. Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia. Amanhã, recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito com que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Então, ele está dizendo que a dor, ela vem consertar, ela vem trazer a gente para o lado certo quando a gente se perde no lado incerto. Né? Aqui corrige, adiante, esclarece, além, ajusta, mais além, aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói, para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Então, assim, ele finaliza com a seguinte frase: recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos impõe a suor e lágrimas, asserenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradecemos a dificuldade e aceitamos a lição. Olha aí que lição de Emmanuel, né? De aceitação diante de todas as dificuldades que a vida realmente traz para a gente. Todos nós, né, gente, somos acometidos pelas dores de diversos tipos, de diversos matizes, e a gente quer realmente encontrar um modo de lidar com essas dores e com esses sofrimentos. E o Espiritismo, ele permite que a gente veja o sofrimento de uma nova forma, e é por isso que ele é consolador. Não é porque tira o sofrimento da gente, mas é porque muda a forma como a gente encara. As religiões antigas viam o sofrimento como castigo. Os povos antigos viam os fenômenos da natureza como punição. Os romanos, por exemplo, eles interpretavam o sofrimento como fúria dos deuses. De uma forma geral, o sofrimento era encarado como punição dos pecados.
mas tem atitudes que são pecados em uma determinada época e depois não são mais pecados. Então, como é que os fenômenos da natureza podiam punir, né? E Kardec é interessante que ele vai falar um pouco disso lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde ele vai perguntar por que que algumas atitudes são pecados em uma certa religião, mas não são em outras. A gente poderia ir além e dizer algumas atitudes são pecado em alguns tipos de sociedade e em outros tipos não são. Tem lugares, por exemplo, em que está vestindo uma roupa desse tipo que eu estou vestindo é pecado, passível de punição, gente, punição severa. Em outras civilizações não são. E o que Kardec estava notando era a diferença de definição de pecado de um lugar para o outro, de uma religião para o outro, e com essa preocupação ele vai perguntar, então, afinal de contas, isso é a lei dos homens, onde é que estão escritas, de fato, as leis de Deus? Se todo mundo sabe a resposta a essa pergunta, né? Os espíritos responderam uma palavra, pouquíssimas palavras, a essa questão de Kardec, a 621. Disseram simplesmente que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Quer dizer, a gente já sabe, praticamente a gente já nasce sabendo as leis de Deus. Mas aí a gente poderia se perguntar, por que que tem tanta gente que parece que não sabe? Eu acho que não tem consciência, não. E aí, de fato, a gente vai ver que em muitas situações, as leis de Deus estão lá na consciência, só que nós precisamos ser relembrados disso, né? E como é que nós vamos ser relembrados? Aí é que surge a figura da dor. Porque a dor não é um castigo para os nossos pecados, mas quando a gente, em algum momento, não está se lembrando das leis de Deus e se afasta, a gente entra num estado de desequilíbrio e aí vem a dor. Veja só esse texto de Emmanuel, né? A dor vem nas situações em que a gente comete alguma coisa, de alguma forma, a gente sai daquela linha, daquela estrada que nos leva a Deus. Quer dizer, a gente se desvia. Então, a dor vem o quê? No sentido de nos trazer de volta para o caminho certo, de nos trazer de volta para perto de Deus e de nos devolver o equilíbrio. E aí a gente vai realmente se convencendo de que a dor é consequência dos nossos atos quando a gente se afasta das leis de Deus. Faz sentido, né, gente? Faz todo sentido. E no nosso planeta, é impossível encontrar uma pessoa que não tenha passado ou não vai passar por algum tipo de sofrimento. E muitas vezes a gente até se chateia, né, de ouvir dizer que nós estamos sofrendo porque é o fruto da nossa própria atitude. Porque a gente fala assim, o quê? Eu não fiz nada, eu estou sofrendo, não está certo esse negócio. A gente tem muita dificuldade de aceitar, em algumas situações, que nós estamos sofrendo por conta das nossas atitudes. E alguns espíritos, até com essa dificuldade, vão levar mais tempo para se modificar. E o sofrimento também ele vai ser encarado, até por isso, né? Até por conta do nosso não entendimento e às vezes da nossa situação de revolta diante da dor, o sofrimento vai vir diferente para cada um. Quanto mais rebelde, mais o espírito vai se demorar na situação. Porque às vezes, veja só, a gente vê duas pessoas com a mesma problemática, com a mesma situação. Vou dar um exemplo aqui, a perda de um ente querido. O sofrimento vai ser diferente para cada um, até dentro de uma mesma família, né? Vai variar de espírito para espírito. E o que a gente busca, justamente, através da nossa vida, né? Se nós estamos aqui nesse momento juntos para essa reflexão, o que que nós queremos? Nós queremos nos fortalecer para lidar com essa situação. Porque diante das leis da vida, nós sabemos que essas situações, elas podem nos acontecer, ou já aconteceram, ou a gente está passando por isso, e nós queremos encontrar um meio de enfrentar isso aí. Não quer dizer que a gente vai ficar frio, né? Não vai passar por nenhuma tristeza, né? Mas nós vamos buscar orientação para pelo menos entender o que a gente está passando. Porque entendendo o que a gente está passando, a gente pode escolher a melhor atitude diante daquilo. Nós vamos criando uma visão diferente, nós vamos ficando mais resignados, né? Nós, por exemplo, diante da perda de um ente querido, a gente vai sabendo, tendo consciência de que nós vamos em algum momento rever aquela pessoa. Mas nós precisamos também tomar um pouco de cuidado com essa palavra resignação, porque não é simplesmente a gente olhar para a vida e falar assim, ah, não, é porque Deus quer assim mesmo, não há nada que eu possa fazer, e não tem jeito, se não tem jeito, eu vou levando. É bom a gente rever esse conceito, porque não é essa a proposta da doutrina. E eu queria citar um livro aqui de Joana de Ângeles, que ela vai falar o tempo todo sobre dor e sofrimento. Gente, é o livro Plenitude. E ela vai trazer uma proposta que se chama resignação dinâmica, que é o quê?
a aceitação do problema com uma atitude corajosa de enfrentar e remover a causa desse problema. Então, não é simplesmente, vai deixando, deixa a vida me levar, não. É uma resignação que vai à luta, que é ativa, que quer solucionar o problema da melhor forma possível. Por quê? Porque todo sofrimento tem uma causa e essa causa, de alguma forma, ela pode ser resolvida. E para isso, a gente precisa coragem. Mas é uma coragem que não é simplesmente a ausência de medo, mas a atitude de enfrentar as situações, né? Mesmo com medo. Tem medo, vai com medo mesmo. Vou dar um exemplo aqui, ó. A gente precisa fazer uma cirurgia. E essa cirurgia, eventualmente, ela vai resolver uma problemática que a gente tem. Mas não vou não, porque eu tô com medo. Isso é medo mesmo, né? Agora, se a gente olha e fala assim, eu tô com medo, realmente eu tô sentindo, mas eu vou enfrentar porque eu vou confiar na justiça de Deus e também da mesma forma, eu vou tomar uma atitude que é uma busca para a solução do meu problema. Aí é resignação dinâmica, né? Eu vou aceitar a justiça divina, mas eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para resolver. Ao invés de simplesmente ficar parado, não vou fazer nada não. Se Deus quiser, aí eu vou sarar. Se ele não quiser, eu não vou sarar. Peraí, Deus está colocando o médico, o cirurgião, o hospital na nossa vida. Então, vamos tomar atitude. Isso é resignação dinâmica, é uma forma de ilustrar a resignação dinâmica que Joana de Ângeles propõe para nós, né? E a gente, sempre lembrando que os sofrimentos da vida, Kardec nos diz, né? Eles são de dois tipos, né? Ou devido à situação presente, né? Kardec nos traz no Evangelho que as aflições, elas se devem a causas presentes ou causas anteriores à nossa encarnação, né? E a gente, às vezes, quando se depara com um sofrimento que a gente não entende, muitas vezes a gente fala, poxa, eu não merecia isso. E quando nós falamos, eu não merecia isso, é bom a gente repensar, porque nós estamos questionando a justiça divina. Mas se Deus é perfeito em bondade e justiça, como é que a gente vai dizer que não merecia estar passando por alguma coisa? Não merecia a ingratidão de uma pessoa, não merecia, sei lá, um problema financeiro, não merecia esse boleto que chegou aqui hoje que eu não tenho dinheiro para pagar. Várias situações da nossa vida, né? Mas são provas que a gente está passando, são situações que vão nos ajudar a desenvolver a nossa capacidade de lidar com elas também e de aceitar as dificuldades da vida. Em algum momento, a gente vai ver que, tomando essa atitude de resignação dinâmica, nós vamos começar a enfrentar as dificuldades de uma forma diferente. Quando você vê, você nem está achando mais que é tão dificuldade assim, né? Então, é bom identificar também as causas dos nossos sofrimentos, porque às vezes a causa é dessa vida mesmo, e nós podemos resolver de uma maneira não tão complicada. Então, está sempre revendo, está sempre buscando o autoconhecimento, né? E para aquelas questões que realmente não têm explicações, né? Sei lá, doenças congênitas, né? Crianças que sofrem realmente, derrocadas financeiras, do nada, que a pessoa fez tudo direitinho, mas as coisas não vão para frente, aí realmente não vai ter explicação na nossa vida, né? O Kardec, ele faz uma comparação muito interessante com as leis aqui na Terra. Ele vai dizer o seguinte, quando a pessoa é réu primária, ela vai sofrer uma punição leve e voltar ao convívio da sociedade. Mas tem aquele que é reincidente, e algumas vezes é preciso encarcerar. Olha aí, as provas da vida da gente, que a gente não consegue sair de jeito nenhum. Meu Deus, eu faço tudo, mas eu não saio dessa situação. Então, tem realmente casos em que a gente tem simplesmente que aceitar e que lidar com aquela problemática, né? Mas é importante também, gente, seguindo essa mesma lógica, a gente não tentar julgar a outra pessoa do tipo, aquela pessoa ali, ó, tá sofrendo porque tá pagando alguma coisa, né? E aquele ali não passa por nada, então é porque é um espírito superior. A gente tem que cuidar muito do nosso julgamento também, porque pode ser que aquele que não está passando por nada, ele ainda está semeando, enquanto que o outro que está em sofrimento, ele já está colhendo com a possibilidade de fazer uma sementeira melhor para colher melhor da próxima vez. Então, é importante a gente ter muito cuidado e também se abster do julgamento sempre que possível, né? São lições que Emmanuel nos traz de que todo sofrimento tem seu lado bom. Às vezes a gente nem acha que tem lado bom, né? Mas toda vez que nós estivermos com um problema, é bom analisar o que aquela dor está tentando me dizer. Que lição que eu posso tirar daquilo ali, né? Só para dar um exemplo, André Luiz nos traz, lá no livro Nosso Lar,
quando ele fala que em um determinado momento ele já estava trabalhando, já estava engajado, mas eles iam receber um grupo de samaritanos que ia chegar, que estava resgatando pessoas ali no umbral. E quando o grupo chega, André Luiz, ele reconhece uma das pessoas desse grupo. E ele fica morto de vergonha. Por quê? Porque era uma pessoa que o pai dele tinha prejudicado em vida. Que o nome dele era Silveira. Mas o Silveira, ele vem falar com ele, numa boa, abraça André Luiz morto, queria se esconder, se enfiar num buraco, né? Mas depois Narcisa vai falar, André, vai lá, peça logo desculpa, bota as coisas a limpo com o Silveira, né? E o Silveira vai falar, não, menino, rapaz, deixa pra lá, porque, na verdade, o seu pai me fez um grande favor. André conta que o Silveira tinha sido credor do pai dele, só que o Silveira estava doente, a esposa dele vem pedir piedade e o pai não quer nem saber, e André ainda apoia. Não perdoe a dívida não e tal. E para pagar a dívida, Silveira perde tudo, até o piano da família, eles tiveram que vender, se mudaram para o interior e passaram a viver uma vida assim bem pobrezinha mesmo, e eles nunca mais se encontraram. E reencontrando com Silveira já em nosso lar, quando André pede perdão, né, o Silveira fala assim, menino, nem se preocupe, sabe por quê? Porque o seu pai me fez um favor. Ele foi um benfeitor para mim, porque ele renovou os meus esforços de trabalho. Já pensou se meus filhos tivessem sido criados na má mordomia, né? Eles não seriam as pessoas que eles se tornaram depois, né? E, bom, é assim, né, que a gente, teoricamente, deveria encarar a dor. Na hora que está doendo, a gente dá uma vacilada, né? Mas é sempre bom a gente lembrar que Jesus não veio à Terra para tirar as nossas dificuldades. Até porque ele mesmo passou por muitas as dificuldades, né? Ele veio justamente dar esse exemplo, gente. Dar o exemplo de como enfrentar tudo isso. Dar o exemplo de como a gente sempre pode ter coragem, confiança, né, de seguir em frente, um dia de cada vez, avançando um passo de cada vez. No dia que não der para avançar um passo, que a gente consiga avançar 1 milímetro na nossa proposta, né, de hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. Tá bom, gente? Foi uma satisfação enorme estar com vocês aqui nesse momento de reflexão. Vamos para a nossa prece final? Agradecendo ao Mestre amado Jesus por todas as lições, por todos os ensinamentos, por todas as oportunidades. E agradecendo a Deus, nosso Pai, pela Mestra Divina, pelas dores, pelas problemáticas que nos fazem sair da nossa posição atual para seguir em frente realmente, que nos tira do desequilíbrio e nos traz de volta para perto de Deus. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades e obrigada por termos estado juntos aqui nesse encontro de alma que nos fortalece, que nos anima, que nos coloca para frente, que nos dá vontade de sermos cada dia melhores. Que assim seja. Tchau, meus amigos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Que assim seja.